Olá, seja muito bem-vindo você que nos assiste neste sábado de manhã nublado e chuvoso aqui na capital paulista. Hoje é dia 13 de fevereiro de 2021 e o texto que eu gostaria de refletir com você hoje está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 21. Daremos ênfase ao 21, mas leremos também o versículo 7. Para que você entenda o contexto histórico, nós estamos tratando aqui da queda da humanidade. O diabo, travestido de serpente, havia enganado Eva, fazendo com que ela comesse do fruto proibido. Ela ofereceu desse fruto para Adão, que também comeu, e assim ambos se rebelaram contra uma ordem expressa de Deus que havia proibido eles de comerem deste fruto. A partir de então, nós temos a queda da humanidade, nós temos a entrada do pecado no mundo e as suas diversas consequências. Em vídeos anteriores, nós falamos aqui de algumas dessas consequências do pecado e hoje eu queria focar em uma apenas, que é a vergonha. Então vamos ler lá Gênesis 3, 7, que diz assim: Depois que Adão e Eva comeram do fruto proibido, abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Antes deles comerem do fruto proibido, eles andavam nus e não se importavam com isso. Isso você pode ler nos versículos anteriores. A partir do pecado, eles tiveram vergonha e eles tentaram cobrir essas vergonhas com folhas de figueiras. Porém, essa cobertura dessas vergonhas deles não seria eficaz. Quando que se tornou eficaz? Quando nós vamos para o versículo 21, que diz assim: Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Aqui nós temos o relato da primeira morte, por assim dizer, na Bíblia, porque Deus precisou utilizar a pele de animais para cobrir as vergonhas de Adão e Eva. Aqui nós já temos um anúncio do sacrifício que era necessário para redimir o pecado, e nós temos o ponto alto desse sacrifício com a figura de Jesus Cristo que viria lá na frente. Mas então eu queria chamar a atenção aqui neste momento para o caso do pecado que gera vergonha. Eu gravei no vídeo de ontem falando aqui que nós sabemos o que é o bem e o que é o mal, mas por causa do pecado nós somos inclinados para o mal. E quando nós praticamos um pecado, nós nos sentimos envergonhados por causa disso. E muita gente acaba vivendo uma vida inteira de sofrimento porque ela não se vê livre da vergonha de um pecado. Principalmente aqueles pecados que tiveram assim uma repercussão muito grande, ainda mais em dias de hoje que nós temos aí as redes sociais. Então, às vezes, um pecado que a pessoa cometeu vai se espalhar para o mundo em poucos segundos. E isso, às vezes, aflige a pessoa demais. O que temos que ter em mente é o seguinte: nada que Adão e Eva fez ou fizeram poderia livrá-los da vergonha do pecado. E nada que nós façamos hoje pode também nos livrar da vergonha do pecado. A única maneira de nós sermos livres da vergonha do pecado é por intermédio de Jesus Cristo, do seu sacrifício. Percebam, aqui Jesus sacrificou um animal, houve derramamento de sangue e houve a cobertura das vergonhas, a cobertura do pecado de Adão e Eva. Se você for observar lá no Novo Testamento, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, João Batista, ao ver Jesus Cristo, ele aponta para ele e diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então é Jesus Cristo que nos livra da vergonha do pecado. Então eu quero que você reflita hoje. Caso você tenha praticado algum pecado e sofre por causa disso e fica aquela culpa nas suas costas, eu quero que você tenha a tranquilidade, a fé e a felicidade de saber que Jesus Cristo, ele cobre essa vergonha. Jesus Cristo perdoa os nossos pecados. Basta que você se arrependa deles e confesse a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Basta isso. Eu sei que nos tempos de hoje, as consequências do pecado podem ser diversas, mas duas que chamam mais atenção: ou é a pessoa ficar vivendo a vida inteira envergonhado com aquilo, às vezes se sofrendo uma penitência eterna por causa disso, ou às vezes a pessoa ignora, tenta resolver essa vergonha da sua própria maneira, socorrendo aí de gurus, de autoajuda ou qualquer coisa desse tipo. Fuja disso.
Fuja disso. O único meio é Jesus Cristo. Ele fez o sacrifício eficaz, o único sacrifício, aquele sacrifício que apaga da nossa mente, do nosso coração, toda a carga, toda a vergonha do pecado, nos livrando assim da escravidão, da dor e da vergonha do pecado. Então creia em Jesus Cristo, entregue a sua vida a Jesus e você vai ver a diferença na sua vida, tanto nessa quanto na vindoura. Um forte abraço, que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.